Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Eu quero gravar este vídeo para trazer uma palavra, uma meditação. Eu estava meditando hoje no Evangelho de Lucas, capítulo 5. É muito interessante. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5 nesta tarde. Diz assim: Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede. Amém. Queridos, o interessante dessa palavra é o seguinte: Lucas é o autor do Evangelho. Lucas, ele não era judeu, ele era grego e médico. Só que Jesus alcançou ele. Mas não vim falar de Lucas, eu vim falar de Pedro. Eu vim falar do princípio da história de Pedro. Nós observamos Pedro no Novo Testamento, quando está com Jesus. Observamos Pedro quando ele está dentro daquela prisão e um anjo vai e liberta ele por causa da igreja que estava orando pela vida dele. Nós observamos Pedro sendo um dos 3 escolhidos para entrar ou para estar com Jesus no jardim ou no Monte da Transfiguração, relatado no Evangelho de Mateus. Nós encontramos também Pedro entrando com Jesus no jardim do Getsêmani, escolhendo Jesus também Pedro, Tiago e João para ir mais além com Jesus. Nós conhecemos essa parte da história de Pedro, mas muito pouco falamos do princípio da história de Pedro. E o princípio da história de Pedro, diferente do que muitos imaginam, não foi um princípio de vitórias. Quando Jesus encontrou Pedro, Pedro havia fracassado na única coisa que ele era bom em fazer. Ele havia fracassado. Ele era pescador, como conhecemos, e sabemos que ele dependia daquilo. E Pedro não era simplesmente, não pescava por esporte. Pedro era profissional naquilo que fazia. E também Pedro tinha uma responsabilidade sobre seus ombros, que era a responsabilidade de uma família. E o que me chama a atenção é que Pedro passou a noite inteira tentando arrumar um recurso financeiro, ou melhor falando, tentando conseguir um ganho para sustentar sua família. E Pedro passou a noite pescando, a noite inteira pescando, lançando as redes, e nada vinha. Amanheceu, queridos, e Pedro voltou para a beira da praia. E quando Pedro chega na beira da praia, tem alguma coisa diferente acontecendo, porque tem uma multidão ali. E Pedro, ele desce do barco, ele começa a lavar a rede, e a multidão estava se apertando para chegar perto daquele homem. Era como se fosse assim: dá licença, sai da frente, eu preciso ouvir o que ele está falando. E detalhe, a multidão estava apertando Jesus. Não era por benefício material, não era por cesta básica, não era por benefício do governo, não era para pegar uma senha ou algo parecido. Era para ouvir a palavra. Nossa, isso encanta o meu coração, porque é uma multidão, não são 100, não são 200, não são 300, não são 500 pessoas. Não são 1000, são milhares de pessoas reunidas em um único lugar. E o único propósito que eles tinham era ouvir a palavra.
E é interessante que Pedro ele saiu do barco, sentou na beira da praia e começou a lavar a rede. E enquanto Pedro estava lavando a rede, alguém chegou perto dele. Eu imagino Pedro ele ouvindo aquela pregação de Jesus, e quando Jesus chegou perto de Pedro, Pedro ouvindo a voz de Jesus, dizendo, quem sabe, bom dia. Pedro, bom dia. Eu preciso do seu barco emprestado. Quem sabe se Pedro olhou para Jesus e disse, o Senhor vai pescar? Não. E Jesus entrou dentro do barco de Pedro. E olhando para Pedro, disse, eu vou pregar. E Pedro entrou dentro do barco também. E Jesus disse para ele, Pedro, e disse, afasta um pouquinho o teu barco da praia. E Pedro prontamente afastou o barco da praia. E Jesus ensinava do barco de Pedro a multidão que estava na beira da praia. E todos ouviam o sermão de Jesus. E o interessante é o seguinte, que Pedro parou para ouvir a palavra. E depois que Jesus terminou de pregar, ele olha para Pedro, no capítulo de número 5, versículo 4, e diz, faze-te ao mar alto, vírgula, e diz, e lançai as vossas redes para pescar. É muito curioso, porque antes do culto, porque o que estava acontecendo na beira da praia era um culto. Antes do culto, Pedro, ele fracassou, ficou frustrado, desanimado, desamparado. Só que Jesus estava na beira da praia. Durante o culto, Pedro ouviu a palavra de Jesus, quando Jesus estava pregando na beira da praia, ouviu e atendeu o pedido de Jesus de entrar no seu barco e se afastar um pouquinho da terra. E o milagre de Pedro estava depois do culto. Por quê? Jesus falou, agora faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes novamente no mar para pescar. E Pedro vai e fala para Jesus e diz, mestre, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede novamente. E como conhecemos a história, Pedro teve aquela pesca milagrosa, maravilhosa, que encheu seu barco, trouxe provisão para sua casa e provisão para os seus companheiros de trabalho também. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Pedro tinha todos os motivos do mundo para abandonar Jesus na beira da praia e ir para sua casa descansar. Primeiro, porque Pedro havia passado a noite inteira trabalhando e com certeza estava cansado. Segundo, Pedro era experiente naquilo que fazia. E o peixe que Pedro queria só saía de noite. E não era de manhã que ele ia pegar. Terceiro, mas não menos importante, o maior motivo que Pedro tinha para desistir e para não fazer nada disso era um motivo que muitos de nós procuramos. É um motivo que muitos de nós acabamos encontrando para desistir. Que muitos de nós acabamos dizendo para nós mesmos eu não vou conseguir, eu não tenho como vencer, acabou. Sabe qual era o terceiro motivo de Pedro para desistir? Era o sentimento de fracasso, era o sentimento de derrota. Só que ele ouviu Jesus pregando, gente. Ele ouviu Jesus falando. E ele viu a multidão que estava rodeando o mestre.
Mais do que isso, as palavras que Jesus falava naquele instante estavam confortando a alma de Pedro. Por isso que ele disse: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede novamente. Sabe o que mais interessante na meditação de hoje? É que Pedro teve total vitória. Não foi porque ele emprestou o barco para Jesus. Foi porque Pedro parou para ouvir a palavra. O que mudou a história de Pedro não foi simplesmente ele ter deixado Jesus entrar no barco, ter obedecido quando Jesus pediu que se afastasse da terra e ter lançado a rede novamente no mar. Pedro entrou no barco através de uma palavra. Jesus entrou no barco de Pedro para pregar a palavra. A multidão apertava Jesus por causa da palavra. Jesus desferiu sobre a vida de Pedro quando ele terminou de pescar, foi uma palavra. E para os nossos dias atuais, o que Jesus quer que nós venhamos fazer é ouvir a palavra. Em um dia de 24 horas, muitos acabam não encontrando tempo para a palavra. E eu vou trazer para os nossos dias aquilo que Jesus quer falar conosco. Jesus entrou no barco de Pedro porque ele queria pregar do barco de Pedro a palavra. Sabe o que Jesus falou comigo? Que ele quer entrar no barco de muitos para levar a palavra. E o que significa o barco? Sabe a sua família que não serve a Deus ainda? Sabe a sua parentela que ainda está aprisionada não no mundo das drogas, não somente no mundo da prostituição ou da bebedice, enfim, até mesmo no paganismo? Sabe aquele seu parente mais incrédulo? Jesus quer entrar no seu barco para alcançar estas vidas. O barco pode representar a sua família, o barco pode representar a sua casa, mas o barco também representa você. Jesus quer entrar no seu barco também para mudar a sua história, mas antes dele mudar a sua história, ele vai mudar a sua vida. Antes dele mudar as histórias de pessoas, ele quer mudar a sua história. Antes de Jesus resolver o problema das pessoas, ele quer resolver você, meu querido, minha querida. A sua história pode ter começado com um fracasso, com uma derrota. Mas Jesus hoje ele quer entrar no seu barco para te proporcionar vitória. E não é somente peixe que ele quer te dar. O que representa peixe? Peixe representa provisão. E não é só provisão que Jesus quer te dar. Jesus quer te dar um chamado, Jesus quer te dar uma promessa, Jesus quer te dar uma chamada, um ministério. Jesus quer alcançar vidas por teu intermédio. Olha só o que está escrito no versículo de número 10. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Jesus não deu somente peixe para Pedro, Jesus deu uma promessa para ele. E agora eu quero te contar um pouquinho acerca disso. Passaram-se 3 anos e Pedro estava com Jesus. Na beira da praia, Jesus encontrou Pedro. 3 anos depois, diversos milagres. Pedro participou do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Chegamos à crucificação. Antes do galo cantar, Pedro nega Jesus. No jardim, Pedro corta a orelha de Malco com uma espada. E quando Jesus foi crucificado e morto, Pedro, foi o indivíduo que recebeu a revelação do céu, como você pode acompanhar no Evangelho de Mateus, capítulo 16.
Pedro é o único indivíduo que vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E digo que de hoje em diante tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, ele era o pastor sênior da igreja primitiva, foi o primeiro pastor. Pedro entrou na casa de Jairo e ouviu Jesus falar: Tabita, comi. Só que este mesmo Pedro foi o mesmo indivíduo que viu Jesus ser crucificado, ser morto, negou Jesus 3 vezes. E quando parecia tudo perdido, Pedro se desvia. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. Volta a pescar. E quando Pedro está pescando, ele passa a noite toda tentando, e novamente não conseguiu pegar nada. E a Bíblia diz que Pedro, estando na beira da praia, encontra um homem e pergunta: filhos, o que tendes para comer? Ele diz para aquele homem: nada temos, passamos a noite pescando e nada apanhamos. E aquele homem, até o presente momento desconhecido por eles, mas era Jesus, disse: voltai e lançai as vossas redes do lado direito do barco. E a Bíblia diz que eles fizeram exatamente isso e lançaram a rede, e a Bíblia nos diz que eles pegaram 153 grandes peixes. E João, conhecendo que era Jesus, disse: Pedro, aquele homem na beira da praia é Jesus. Automaticamente Pedro veste sua túnica, mergulha na água e nada até a beira da praia, enquanto os demais discípulos no barco arrastam a rede para a beira da praia. A Bíblia diz que quando Pedro chegou lá na beira da praia, aquele homem estava sentado e juntamente com ele tinha peixe, tinha fogo e tinha pão. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, tudo que você precisa está em mim. E Jesus olha para Pedro naquele momento, todo mundo reunido na beira da fogueira. Ele olha para Pedro e diz: Simão, tu me amas? Ele olha para Jesus e diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele faz essa mesma pergunta por 3 vezes. E na terceira vez, Pedro não aguenta e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus fala: então apacenta minhas ovelhas. Jesus reconciliou Pedro consigo mesmo. O que teve início na beira da praia como um fracasso, Jesus converteu em vitória, sucesso, converteu em sucesso e fez uma promessa para ele. Mas quando Pedro se desviou, o próprio Jesus foi buscar ele lá e dizer: nem tudo está terminado. As promessas ainda estão de pé na sua vida. Tudo que você precisa está em mim. É a mesma coisa que Jesus fala para você hoje. Nem tudo está acabado. A promessa ainda está de pé na sua vida. Tudo que você precisa está em Jesus. E é interessante que 3 anos se passaram. Jesus passou 40 dias ressurreto. E no 40º dia ele subiu aos céus. No alto do Monte das Oliveiras, estava lá Jesus com 500 pessoas e disse: não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E assim se fez. Os 500 desceram, voltaram para dentro do cenáculo e ali permaneceram. E dentro do cenáculo passaram um período de 10 dias. Destes 10 dias se passaram. E dos 500 que desceram, receberam a palavra, 120 perseveraram unanimemente em oração no propósito. E esta perseverança proporcionou a cada um deles a obter poder do alto.
120 homens foram cheios da presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E a Bíblia nos diz que Pedro, com 120 homens e mulheres, saíram de dentro do cenáculo e fora do cenáculo eles pregavam das grandes coisas que Deus fez. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a pregar um sermão baseado no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. E desta pregação, da primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas vieram para o reino de Deus, cumprindo assim a promessa de Deus na vida de Pedro. E o que eu quero dizer com isso? É simples, é muito simples. A sua história pode ter começado com fracasso, com derrota. Você pode não ter conseguido alcançar os seus objetivos até o presente momento. Só que Jesus quer entrar no seu barco, quer entrar na sua vida, quer mudar a sua história. Sua história só vai ser mudada se você se permitir, se você conseguir enxergar em Jesus não somente um refúgio, mas um habitar. Enxergar em Jesus uma casa. O que eu quero dizer com isso? Jesus estava na beira daquela praia porque havia alguém que precisava que a sua história fosse mudada. E Jesus hoje vai na beira da praia que você se encontra para mudar a tua história. Não desanime. Não perca a fé. Jesus ainda tem renovo para você. Jesus ainda tem renovo para a sua vida. As promessas que Ele fez na sua vida ainda estão de pé. Não importa o que você passou, não importa o que você está vivendo hoje. Creia nas promessas de Deus, que Ele é fiel e é verdadeiro para cumprir todas elas. Eu finalizo aqui dizendo para você hoje, o fracasso pode ser convertido em vitória. Se você crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo, aquilo que aos teus olhos pode ser impossível, para Deus não é impossível. Para Deus, todas as coisas são possíveis. A vitória de Pedro, repito e finalizando, a vitória de Pedro não foi ele ter emprestado o barco para Jesus, foi ele ter parado para ouvir a palavra. Amós 8:11. Virão dias, diz assim o Senhor, que haverá fome sobre a face da terra. Fome não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Fico com essa palavra no seu coração. Eu venho aqui nesta tarde para dizer isto. Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode converter a noite inteira que foi um fracasso uma manhã de vitória e de bênção e de sucesso. Seja impactado por esta palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te alcance. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.